Pessoal, bom dia, boa tarde, né? Vai depender da turma, né? Turma da manhã ou turma da tarde. Bem, como vocês sabem, né? Meu nome é Anderson, sou professor de Biologia e agora a gente vai para a parte 2. Então, na semana passada nós vimos a introdução, né, sobre o capítulo de vírus e agora a gente vai finalizar esse capítulo, tá? Bem, então, bora lá. Então, olha só, pessoal, aqui nesse slide, então nós temos um esquema está mostrando como ocorre a infecção viral, né? Ou seja, como a célula consegue entrar, tá? Melhor, como a célula não, como o vírus consegue entrar dentro da célula, como é que ele infecta, como é que ele penetra dentro da célula, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui nesse primeiro exemplo uma forma, tá? E aqui nesse segundo exemplo, um tipo diferente de infecção. Então vamos olhar só esse primeiro exemplo aqui, ó. Então aqui a gente tem um vírus simples, né? Um vírus contendo apenas o capsídeo e o material genético dentro. Então, ó, só lembrando, essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é a membraninha da célula, tá? A membrana plasmática. Isso aqui é a célula, tá? É o envoltório da célula. Então o vírus ele se aproxima, tá, da célula. Vocês percebem que aqui, ó, na membrana da célula, a gente observa umas estruturazinhas em vermelho. Isso aqui são receptores presentes na célula. Esses receptores, eles funcionam como as fechaduras. Não sei se vocês lembram da primeira aula sobre vírus, eu disse que os vírus, eles possuem chaves na sua estrutura mais externa. Então, eles possuem proteínas que funcionam como chaves, tá? E essas chaves presentes nos vírus, tá, vão se ligar às fechaduras, que a gente está vendo aqui em vermelho, ó, que estão presentes nas células. Sucesso? Então, tá. Então, os vírus possuem chaves, que são proteínas, né? E que irão abrir as fechaduras, ou seja, que irão se ligar a receptores presentes nas células, tá? E aí, dessa maneira, o vírus, então, ele consegue reconhecer uma célula específica, tá? Em um tecido específico. Então, por exemplo, o vírus da gripe, ele só reconhece as vias aéreas. Então, ele só reconhece brônquios, tá? Laringe e os pulmões. Por quê? Nessas vias aéreas é que nós encontramos as fechaduras específicas apenas que são percebidas apenas pelos vírus da gripe. Tá? Então, olha só, primeiro tipo de infecção, o vírus, ele se aproxima então da célula, então ele se liga a receptores presentes na membrana da célula, e aí ele injeta o seu material genético, tá, dentro da célula. Isso que a gente está vendo aqui, ó, pode ser o DNA ou o RNA de um vírus, tá, que foi transferido para o interior da célula. Certo? Então tá. O capsídeo, a parte proteica do vírus, fica de fora. Ó. Vocês estão vendo aqui, a parte proteica não entra, tá? É só o DNA, só o material genético, DNA ou RNA, que é injetado, tá? Que vai entrar, então, dentro da célula. Beleza, então a gente viu o primeiro tipo de infecção. O vírus fica de fora, o capsídeo fica de fora e injeta o material genético dentro da célula. Segundo tipo, segundo exemplo de infecção, segundo modo. Olha só, agora aqui nós temos um vírus envelopado. Lembra do vírus envelopado? Que tem uma membraninha, ó, tem o capsídeo, tem o material genético lá dentro, mas tem um envelope por fora, tem uma membrana, um envelope feito por lipídio, por gorduras. Então, o vírus envelopado,
ele se aproxima, então, de uma célula, que a gente está vendo aqui, ó, isso aqui tudo é célula. Essa região que eu estou mostrando aqui, ó, é a membrana da célula, a membrana plasmática. Então, o vírus envelopado, ele se aproxima da célula. Vocês lembram que o vírus envelopado, ele tem glicoproteínas na superfície do envelope? Dá para ver aqui ó, em vermelhinho ó, as glicoproteínas, que funcionam como chaves também. Então, essas glicoproteínas, elas vão se ligar a receptores. Ó, tá em inglês, né? Receptores na membrana plasmática. Então, as glicoproteínas presentes aqui no vírus envelopado, tá? Funcionam como chaves, e essas chaves vão se conectar a fechaduras, ou seja, a receptores presentes na membrana plasmática, que a gente está vendo aqui. Ó. E aí, o que vai acontecer? Essas chaves, essas glicoproteínas irão se ligar a esses receptores, e irão abrir né, o compartimento celular. Ou seja, isso fará com que o vírus ele consiga tá, se interiorizar, ou seja, ele consiga, ele vai se fundir com a célula, tá? Então, o envelope viral, olha aqui ó, a parte mais externa, o envelope do vírus se funde com a membrana da célula, e aí o capsídeo, aqui ó, contendo o material genético que está lá dentro, consegue penetrar na célula. E o envelope, como o envelope ele é muito semelhante, ele é, na verdade, a membrana plasmática de uma célula também, né? Ele se assemelha à membrana plasmática, o envelope se funde à membrana da célula. E apenas o capsídeo é que consegue, então, com o seu material genético, tá, adentrar dentro da célula. Então, ou seja, resumindo, nesse segundo exemplo aqui, ó, o vírus consegue entrar dentro da célula, junto com o seu material genético, tá? Só o envelope que fica de fora. Mas o capsídeo e o material genético, DNA ou RNA, conseguem entrar. No primeiro exemplo, não, ó. O vírus injeta o seu material genético dentro da célula. Tá? Só o material genético que vai conseguir entrar, tá? Deu para entender? Então, beleza. Bem, pessoal, agora a gente vai mostrar como é que um vírus... Então, a gente já viu as duas formas que o vírus consegue, então, infectar uma célula.
É como ele consegue entrar dentro da célula. Agora nós veremos, dentro da célula, como é que o vírus consegue se reproduzir, tá? Como é que ele consegue se multiplicar dentro da célula. Então, o primeiro exemplo, a primeira forma de replicação, de multiplicação, nós chamamos de ciclo lítico. Ciclo lítico. Por que existe esse nome? Qual é o significado, tá? Lítico significa que o vírus, após a infecção, após entrar na célula, ele se multiplica e destrói a célula. Tá? Ele lisa a célula. Tá? Por isso, ciclo lítico. Então, olha só. Aqui a gente tem a imagem de um bacteriófago. Tá? Esqueminha de um bacteriófago. Né? Ó, cabeça, cauda. E aqui as fibras da cauda. Então, esse bacteriófago, ele se aproxima, olha aqui, ó, de uma bactéria. Gente, bacteriófago também pode ser chamado apenas de fago, tá? Então, em alguns materiais por aí, né, vocês poderão encontrar esse termo, fago. Fago e bacteriófago, então é a mesma coisa. De novo, repetindo, vírus que infectam bactérias, tá? Então, olha só, o bacteriófago, né, muito louco, aqui parece um ET, como eu disse na última aula, e parece mesmo. Ó, ele se aproxima de uma bactéria, né, igual uma nave espacial, ó, se aproxima de um planeta. Então ele se aproxima e aí ele reconhece receptores na bactéria, tá? E aí quando ele reconhece a bactéria, tá? Quando ele assenta na bactéria, ele injeta um material genético, ó, presente no interior do capsídeo, né, dessa mesma estrutura, ou seja, do vírus. Então, o bacteriófago reconhece a bactéria, tá? Repousa na bactéria e aí injeta o seu material genético lá dentro, certo? Vamos passar para um outro slide aqui para a gente ver melhor. Então, olha só, o bacteriófago reconhece a bactéria, tá? Pousa na bactéria e injeta o seu material genético lá dentro e ele fica de fora, ó. O bacteriófago não penetra na bactéria, ele só injeta o material genético. Vocês estão vendo isso daqui, ó? A bactéria, ela tem um DNA, tá? Essa estrutura aqui, ó, em forma de círculo, tá? Gente, em alguns livros, vocês irão encontrar o termo cromossomo, tá? Vocês vão encontrar, né, na literatura, dizendo que as bactérias, elas possuem um cromossomo. Cromossomo e DNA é a mesma coisa. Mais para frente um pouquinho, tá? A gente vai ver a diferença nas aulas posteriores, tá? Mas a princípio, agora, cromossomo e DNA é a mesma coisa. Então aqui, ó, as bactérias, elas possuem um DNA, um cromossomo circular, tá? Ó, a gente pode observar aqui, ó. Quando o bacteriófago ele pousa na bactéria e ele insere o seu material genético, o seu DNA, ele insere também, além do seu DNA, algumas proteínas, tá? Que vão destruir o DNA da bactéria. Olha, o DNA da bactéria foi todo picotado. Então, responsável, tá, por essa destruição, por essa degradação do DNA da própria bactéria, tá, é o próprio bacteriófago, que injetou, além do seu material genético, além do seu DNA, ele injetou proteínas que vão destruir o DNA da bactéria. Tá? Para que ele faz isso? Para que o DNA da bactéria, tá, não atrapalhe no seu processo de multiplicação. Tá? Dá para a gente ir um pouquinho mais a fundo, mas vou deixar para lá, porque senão confunde. Então, por enquanto, isso é suficiente. Então, o bacteriófago injeta o seu material genético, injeta o seu DNA, e aí, olha que louco. Esse material genético,
do bacteriófago, ele vai ser traduzido, ele vai ser transcrito e traduzido em proteínas. Esse material genético, esse DNA do bacteriófago, uma vez dentro da bactéria, ele vai ser utilizado, tá, pela própria maquinaria da bactéria, pelas próprias enzimas aqui da bactéria. Esse DNA do bacteriófago vai ser utilizado para produzir as próprias proteínas do vírus, do bacteriófago. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui já é a cabeça, o capsídeo. Isso aqui é a cauda. Aqui nós temos as perninhas, né, que são as fibras da cauda, tá? Então, o DNA do bacteriófago, tá? Ele vai ser responsável, ele vai ser utilizado como um mapa para a construção das proteínas do próprio vírus, do próprio bacteriófago, dentro da célula da bactéria. Para isso, ele usa toda a maquinaria, todas as enzimas presentes da própria bactéria para produzir as proteínas do vírus, tá? E aí essas proteínas, após elas serem produzidas, as proteínas do vírus, elas são montadas, né, em bacteriófagos, em novos vírus. Gente, esse processo aqui ocorre em cerca de 20 minutos. Tá? Em 20 minutos, o DNA constrói proteínas do vírus, do bacteriófago, já monta, tá? E aí, ó, em poucos minutos, tá? Em 20 minutos, você tem aí centenas de bacteriófagos presentes dentro da bactéria. E aí, a quantidade de bacteriófagos aqui é tanta que aí eles acabam lisando, né? O que é lise? É quebrando, tá? Eles acabam destruindo a membrana plasmática, a membraninha da bactéria, tá? E arrebentam essa membrana. E dessa forma, arrebentando a membrana da bactéria, os bacteriófagos, tá? Conseguem ser liberados para fora. E aí, uma vez aqui fora, eles podem infectar outras bactérias. Tá? Ok? Então, beleza. Sucesso até aqui, né? Então, só para repetir mais uma vez. Bacteriófago infecta a bactéria e injeta o seu material genético lá dentro. Esse material genético, esse DNA, é usado para produzir proteínas do vírus. Essas proteínas vão se reunir para montar novos vírus e esses vírus destroem a membrana, lisam a membrana, né? Degradam a membrana da bactéria para poderem sair. Por isso que esse ciclo é chamado de ciclo, deixa eu voltar aqui, não dá para voltar. Ciclo lítico. Lítico porque lisa, porque destrói a membrana, certo? Ok. Beleza, então, passando para frente, continuando. Ó, existe um segundo tipo de reprodução, de multiplicação de vírus, né? Chamado de ciclo lisogênico. Lisogênico. O que é isso? Então, novamente lembrando, há duas formas de reprodução, de multiplicação de vírus. Uma forma é chamada de ciclo lítico e a segunda forma, a gente vai ver agora, é chamada de ciclo lisogênico. Tá? Lisogênico. Então, como é que ocorre esse ciclo lisogênico? Então, olha só, aqui a gente tem a célula da bactéria, né? Sossegada, tranquila. Dentro da bactéria a gente encontra o cromossomo bacteriano ou DNA da bactéria. E aí o bacteriófago, né, ele pousa aqui na bactéria, reconhece os receptores e aí injeta o seu material genético dentro da célula. Tá vendo aqui? Ó? Dentro da bactéria, da célula bacteriana. E aí, meu amigo, o material genético do bacteriófago, ó, vai permanecer por um tempo dentro da bactéria. Tá? E aí, esse material genético do vírus que eu estou mostrando aqui, ó, esse DNA do vírus, ele acaba sendo misturado, ele acaba sendo incorporado
ao DNA da própria bactéria. Então, ele se mistura. Aqui, ó, o DNA do vírus se mistura, vai ser incorporado ao DNA da própria bactéria. E aí a gente passa a ver um DNA só. Só que agora a gente tem um DNA transformado. Esse aqui é o DNA da bactéria misturado ao DNA do bacteriófago, tá? E aí o que acontece? As bactérias, elas estão lá então, de boa, né? Ali na Lagoa da Garça, tranquila. Elas, de repente, assim, em determinado momento, elas se reproduzem, tá? Nesse processo de reprodução, uma bactéria se divide em duas. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui nós temos duas bactérias. Para que ocorra essa divisão de uma bactéria em duas, o DNA ele precisa ser duplicado primeiro. Então, para que a bactéria ela se divida em duas, ela se reproduza, primeiro o DNA é duplicado. Olha aqui, ó. Eu tenho o DNA da bactéria aqui e o DNA da bactéria aqui também, ó. 2 DNAs. Só que aí, esse DNA que foi duplicado, esse DNA da bactéria que foi duplicado, ele contém um trecho do DNA do vírus, do bacteriófago. Então, aqui eu tenho uma bactéria nova, aqui eu tenho outra, e ambas possuem DNAs delas misturado ao DNA do vírus. Certo? E aí, olha só, cada bactéria agora possui um DNA transformado, né? Como eu falei, dela própria e do vírus. Posteriormente, cada bactéria se reproduz de novo, né? Sendo dividida em duas. E assim sucessivamente. Uma bactéria se reproduz em duas, essas duas vão se reproduzir em quatro, quatro em oito, uma progressão geométrica. E aí, em questão de 20 minutos, a gente já tem uma população de bactérias, né, gigante, com milhares de bactérias, porque as bactérias se reproduzem muito rápido. E aí, o material genético do bacteriófago, que está misturado ao DNA da bactéria, ele é disseminado. Então, nós teremos aí milhares de bactérias contendo o DNA do vírus associado ao DNA delas. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente não vê nenhum estrago, né? As bactérias, por enquanto, ó, elas estão aqui, ó, de boa, né? Elas não foram ainda destruídas. O DNA do vírus está presente aqui dentro, mas ele não se manifestou. Tá? Então, essa bactéria contendo o DNA do vírus, ela pode permanecer assim por muito tempo. Tá? Agora, dependendo das circunstâncias, pode ser que esse DNA do vírus que esteja presente dentro, né, inserido ao DNA da bactéria, ele por algum motivo, né, alteração de clima, sistema imunológico debilitado, né, condições, né, atmosféricas diferentes, chuva, sol, pode ser que por algum motivo o DNA do próprio vírus ele se destaca do DNA da bactéria e aí ele começa a produzir partículas virais, proteínas dos vírus, né? As próprias peças que serão usadas para construir o bacteriófago. E aí, quando isso acontece, aquele ciclo lítico que nós vimos pode voltar, né, a ocorrer. Tá? Então, resumindo, no ciclo lisogênico, você tem a inserção do DNA do bacteriófago, tá, na bactéria, ao DNA da bactéria, mas a bactéria não é destruída. Ela apenas se reproduz e dissemina o DNA do vírus, né, associado ao seu. Ela apenas dissemina, tá, no ciclo lisogênico. Agora, no ciclo lítico, o DNA do vírus acaba sendo utilizado para produzir proteínas do próprio vírus. Beleza, pessoal. Então, olha só.
A gente tem aqui, nesse slide, só para nós, né, termos um pouquinho mais de conhecimento. Então, existem, né, muitas doenças humanas, né, que atingem o homem, que são causadas por vírus, tá? Por infecções virais. Né? Então, várias aqui nós já tivemos, né? Então, olha só, quais são as principais doenças humanas causadas por vírus? O próprio resfriado, né, que é aquela gripe mais... Não é uma gripe, né? É uma... Podemos dizer que é como se fosse uma gripe mais branda, né, mais fraquinha, né? A cachumba, a raiva, né, que é transmitida por morcego principalmente, né, rubéola, sarampo, as hepatites A, B e C, né, dengue, poliomielite, febre amarela, catapora, né, também chamada de varicela, varíola, a meningite, né, nós temos outros tipos de meningite também, tá, bacteriana, tá, mas aqui nós temos meningite também causada por vírus, tá, mononucleose infecciosa, o vírus da herpes, né, que é aquela feridinha aí, muita gente tem, né, pode dar na boca, pode aparecer em alguns outros órgãos, né, o vírus do HPV, a antavirose, AIDS, gripe aviária e a gripe suína, tá? Então é importante a gente memorizar, né, saber, eu vou bolar um esqueminha para a gente memorizar as principais doenças causadas por vírus, porque é bem comum em provas, Enem, em alguns vestibulares, o pessoal confundir algumas doenças causadas por bactérias, tá, com doenças virais, tá? Pessoal, então para fechar, né, na apostilinha nossa lá, que foi produzida pela SEDUC, né, a apostila traz, né, algumas doenças causadas pelo coronavírus, tá? E aí as mais famosas, né, que a gente vê constantemente aí, viu, né, na TV, né, nos jornais, é a SARS. Então, ó, as principais doenças causadas pelo coronavírus, a SARS, tá, e a MERS. SARS, essa palavrinha aqui, na verdade, é uma abreviação, tá, que veio do inglês, a partir do inglês, onde cada letrinha aqui, ó, indica uma palavra. Então, SARS, esse S aqui, ó, indica síndrome, o R, respiratória, o A, agudo, né? E o S, na verdade, aqui está severe, mas significa grave, tá? Então, olha só, SARS é uma doença causada por um tipo de coronavírus, tá? Por um tipo de coronavírus, SARS, que nada mais é do que síndrome respiratória aguda grave, tá? Onde é que surgiu? Onde é que nós ouvimos falar pela primeira vez? Adivinha? China, né? Então surgiu na China em 2002, tá? Só que essa doença, ela matou menos pessoas, muito menos pessoas do que o coronavírus que a gente está presenciando agora, tá? No ano de 2020, tá? Então, na época, ela matou cerca de 800 a 1.000 pessoas, né? E foi controlada em 2003, tá? Então, SARS surgiu em 2002 na China, tá? Síndrome respiratória aguda grave. E aí nós temos também a MERS, né? Então, são 4 letrinhas, cada letrinha indica uma palavra, né? Então, o S significa síndrome, R respiratória, Middle East. O que significa aqui? Ó? Síndrome respiratória, tá? Do Oriente Médio, tá? Do Médio Oriente, tá? Oriente Médio. Então, na verdade, essa síndrome respiratória aqui, ela surgiu no Oriente Médio, né? Lá naquela região, lá na Ásia, né? Onde nós temos ali Líbano, Iraque, Arábia Saudita. Então, surgiu na Arábia Saudita, agora em 2011, tá? Então, ela também é uma doença que se espalhou por alguns países ali da Ásia, da Europa, tá? Da África, tá? Mas ela também conseguiu ser controlada, certo?
Pessoal, então é isso. Por hoje é isso. Ficamos por aqui. E aí, esse capítulo de vírus, eu acho que nós já terminamos. Tá? Valeu, abraço.